Oi pessoal, nessa videoaula a gente vai ver outro método para resolver equações diferenciais de primeira ordem. Só que agora esse método vai ser um método específico para resolver equação de primeira ordem linear. Então primeiro nós vamos lembrar o que significa essa classificação como EDO linear, E aí nós vamos ver esse método que é chamado de método do fator integrante. Bom, primeiro, o que é uma equação linear? Uma EDO linear pode ser escrita da seguinte forma. A gente vai ter funções, para escrever de forma genérica, funções de x, um AN de x, que multiplica uma derivada de ordem n, dny dxn, somando, até por exemplo, um A2 de x, que multiplica a derivada de segunda ordem, mais um A1 de x, que multiplica a derivada de primeira ordem, pulando aqui, mais um A0 de x, que multiplica a função y igual a um f de x. Então, qual é a característica que a gente tem que observar, para classificar como linear uma EDO? Uma EDO de qualquer ordem, no caso aqui eu coloquei de ordem n. O y e as suas derivadas tem que estar elevado à primeira potência. Lembram disso, Não pode estar elevada a nenhuma potência. Por exemplo, se eu coloco aqui elevada ao cubo, ela já não é uma EDO linear. E os coeficientes têm que ser funções de x, funções da variável independente, certo? Assim como o termo independente do lado de cá, tem que ser uma função de x. Então, se a gente tiver uma EDO nesse formato, a gente pode dizer que eu tenho uma equação diferencial linear, nesse caso de ordem n, que a maior derivada é de ordem n. Bom, mas como nós vamos resolver só de primeira ordem, até onde nós vamos observar então a nossa EDO ali de primeira ordem? Vai vir só até aqui, vai ser essa expressão. Então, a gente vai ver agora um método para resolver equações desse tipo aqui que eu destaquei, tá certo? Nessa forma aqui da equação, de primeira ordem, observe que a gente pode pegar e dividir ela por essa função A1 de x, lógico, considerando ela não nula, certo? Se eu dividir ela por essa função A1 de x, como que vai ficar? Aqui vai ficar coeficiente 1 e vai ficar a derivada. Eu só vou trocar a notação dessa derivada de dy dx para y', porque nesse método vai ser mais prático usar essa notação, tá? Então, y', o que vai ficar aqui, Vai ficar um A0 dividido por A1 de x. Nem precisa colocar, pode colocar de x, mas só para simplificar a escrita eu ia deixar sem. Que multiplica y. E do lado de cá vai ficar um f de x dividido por A1 de x, certo? Bom, por que eu fiz isso? Porque eu queria que aparecesse coeficiente 1 aqui no y', para a gente poder aplicar esse método que nós vamos ver. Agora, observe que isso daqui, o que é esse quociente aqui? Um quociente de uma função de x por outra função de x dá uma função de x. Eu posso chamar isso daqui, por exemplo, de um f de x? Não posso? E aqui, ficou ruim porque eu tinha já usado o f, tá? Mas vamos para outra letra para não confundir aqui. Vou chamar de um A maiúsculo de x, tá bom? E aqui é um quociente também de uma função de x por uma função de x, vai ser também uma função de x, vou chamar de b maiúsculo de x. E aí a minha equação diferencial de primeira ordem pode ser escrita dessa forma. E é sempre a partir dessa forma que nós vamos aplicar o método do fator integrante. Bom, esse método consiste no quê? Ele se baseia na regrinha do produto, da derivada do produto de duas funções. E aí eu quero que vocês lembrem, se a gente tem um produto de duas funções, um y vezes um alfa, são duas funções da mesma variável x, por exemplo. Como que a gente deriva o produto das duas? A regrinha do produto nos diz o seguinte, derivada da primeira vezes a segunda, mais mantém a primeira, deriva a segunda. Lembram dessa regrinha? Então, essa aqui é a regra do produto para derivadas, Como eu disse, o método do fator integrante se baseia nisso. Então, qual que é a ideia? Tá vendo que aqui eu tenho uma soma nesse primeiro membro da equação? E a derivada do produto também é uma soma? A ideia vai ser tentar transformar essa soma numa soma semelhante a essa, para poder simplificar e escrever isso como a derivada de um produto. Por quê? Porque
se eu conseguir, né, reduzir isso daqui a derivada de um produto, então escrever um y vezes alfa derivada, a gente vai poder integrar, né, porque aí a integral da derivada cancela, né, são operações inversas. E aí vai meio que ficar uma equação separável. A gente vai poder integrar dos dois lados, né, e conseguir resolver, ainda conseguir isolar o y, porque eu vou poder passar essa função alfa para lá dividindo. Mas como assim, né? Como que eu vou transformar isso daqui numa expressão assim? A ideia vai ser, primeiro, multiplicar. Por que é fator integrante? Porque é o fator que eu vou multiplicar pelo EDO. Então, eu vou multiplicar a EDO inteira, né, por esse fator alfa. Multiplicando por alfa dos dois lados, aqui vai ficar assim, ó. Y' vezes alfa, né, ó, distribuindo, tá? A de x vezes alfa. O alfa é um alfa de x, tá, gente? Poderia deixar alfa de x, mas só para simplificar a escrita eu estou deixando só alfa, tá? E aqui também, um b de x vezes um alfa de x, tá certo? E aí, como eu disse, eu quero comparar essa soma com essa soma, né? Que equivale à derivada de um produto. Observa que a primeira parcela já é igualzinha, ó, tá vendo? Y' vezes alfa. E a segunda parcela, como que eu vou comparar? Aqui tá vendo que tem o y? Aqui também tem o y, né? E aí esse fator aqui, ó, a de x vezes alfa de x, vai ter que ser equivalente a alfa', concordam? Para isso ser equivalente a isso, né? Então a gente vai ter que ter o seguinte, ó, a de x vezes alfa de x vai ter que ser igual a alfa' de x, tá certo? Então o produto da função a pelo fator integrante alfa tem que ser igual à derivada de alfa. Tá, mas aqui, né, observe que a gente tem uma outra EDO, tá vendo? Porque apareceu a derivada de alfa. E dessa EDO nós vamos resolver por separação de variáveis para determinar o meu alfa, tá? Supondo que eu já sei o alfa, né, já sei qual é essa função alfa que transforma essa soma na derivada de um produto, como que a gente resolveria a EDO a partir daqui? A gente faria o quê? Transformaria essa soma nisso daqui, né? E do lado de cá ficaria b de x vezes alfa de x, certo? E aí era só integrar dos dois lados. Porque isso daqui, ó, y vezes alfa' seria a mesma coisa que d, né? Derivada de y vezes alfa em relação a x, né? Que ambas são funções de x. E aí, observe que eu tenho uma EDO separável. Eu pegaria esse dx, passo para cá, né? E aí integro dos dois lados. A ideia principal é que do lado de cá, ó, a integral da derivada vai cancelar, vai sobrar o produto das funções. Então eu desfiz a derivada, né? Que é a ideia principal de resolver a equação diferencial. E do lado de cá fica a integral desse produto. Lógico que eu não consigo resolver sem saber qual que é a cara da função b, qual que é a cara da função alfa. Mas o que importa, né? É que aí eu saí da derivada, né, da diferencial para uma integral. E por fim, como que eu isolo o y? Tá vendo que o y está multiplicando essa função alfa? É só passar o inverso da função alfa para lá multiplicando, né? E aí a solução pelo método do fator integrante vai ficar assim, ó. O inverso da função alfa, ou alfa de x, né? Que multiplica a integral da função b, que está do lado de cá, vezes a função alfa, que é o fator integrante, e que agora nós vamos ver como encontrar. Ó, mas guardem essa formulazinha aqui, ó, essa expressão, né? Que essa é a fórmula da solução, né? Pelo método do fator integrante. Agora, como determinar o fator integrante, né? Como que nós vamos encontrar esse alfa saindo dessa ideia aqui? Eu acabei de dizer, né? Que o produto do A pelo alfa tem que ser igual à derivada de alfa. E aqui eu tenho uma outra equação diferencial em alfa, tá certo? Vamos trocar a notação? Isso daqui, ó, pode ser escrito assim, não é? d alfa dx, porque é alfa', tá? Aí aqui fica alfa, vou tirar o alfa de x para simplificar a notação. E aqui um A, né? Pode ser só A também, não precisaria escrever A de x. E aí eu tenho uma EDO separável, gente, percebe? Se eu pegar esse alfa e passar para cá dividindo e o dx para lá multiplicando, vai ficar algo assim, ó. Tá? Já vou até mudar de lado, tá? Vai ficar algo dessa forma, não é? d alfa sobre alfa, A de x igual a de x dx. E aí, como é separado, dá separado as variáveis, né? Do lado de cá tem uma função de x, do lado de cá, função de alfa. Integra. A integral disso aqui, ó, vai dar ln, né, de módulo de alfa. E a integral disso aqui eu não sei, porque o a é uma função qualquer de x, né? Então depende de como é essa função de x. E aí, para isolar, e mais uma constante de integração c, lógico, né? Para
Para isolar esse alfa, porque eu quero determinar como é o alfa, como é a cara do fator integrante. Para isolar esse alfa, eu vou aplicar a exponencial de base E dos dois lados. E aí, aplicando a exponencial de base E aqui, não vai sobrar só módulo de alfa? Então, ó, do lado de cá sobra módulo de alfa e do lado de cá sobra mais ou menos... Perdão, eu já estou adiantando os passos aqui. Vai ficar constante vezes E elevado, né, a integral de A de x dx, certo? Bom, a gente vai querer, né, achar um fator integrante que, multiplicando pela EDO, eu transformo aquela soma na derivada do produto e consigo resolver usando esse método aqui, né, essa ideia aqui. Então, se qualquer função desse tipo vai satisfazer, o que é ideal? O que é melhor eu pensar? É melhor eu pensar que a minha constante é 1, né? A gente vai tentar simplificar essa função. Então, vou tomar minha constante igual a 1, então eu vou sumir com ela daqui, tá? E vou tomar o meu alfa como positivo, vou sumir com o módulo daqui. Então, ó, o fator integrante pode ser escrito assim, de forma mais simples, tá? Esse aqui é o fator integrante. E aí, então, esse seria o fator mais simples possível, né? Que eu vou determinar e multiplicar para EDO, transformando na derivada do produto e resolvendo por esse método. Então, assim, ó, lógico que isso vai ficar mais claro na hora que eu começar a resolver os exemplos, tá, gente? Parece um pouco abstrato isso, mas o que a gente obteve aqui, né? Essa é a resolução, essa é a solução geral, né, da EDO linear de primeira ordem, sendo o alfa esse fator aqui, e elevado à integral de A de x dx, tá certo? Esse A de x é o coeficiente, né, lá do y, e o B é o termo independente. Ó, lembrando aqui da forma que a gente saiu, tá vendo? O A é o coeficiente do y e o B é o termo independente, tá? Então essas são as duas formulazinhas, as duas expressões. Vamos fazer um primeiro exemplo para tentar entender como aplicar esse método? Então, exemplo 1. Eu quero resolver essa EDO aqui, ó. dy dx menos y igual a e elevado a 2x, tá? Essa é a EDO. Primeiro, observe que ela é linear. O y e a derivada estão elevados à primeira potência. Os coeficientes são funções de x, ó. Aqui é menos 1, que é constante, função de x. Aqui é 1 também, constante, função de x. E o termo independente é e elevado a 2x, função de x. Certo? Então, ela é linear. Então, ela é linear de primeira ordem, então pode ser resolvida pelo método do fator integrante. Segunda coisa, para resolver pelo método do fator integrante, como eu disse ali acima, né? O termo daqui, ó, o coeficiente da derivada tem que ser 1. Aqui já é 1, né? Se não fosse, eu teria que dividir para poder tornar isso daqui igual a 1. Como já é 1, eu já posso aplicar o método, tá? E como eu disse, é melhor trocar a notação, ó. Vou escrever ela dessa forma, tá certo? Comparando com aquela forma... Opa, deixa eu corrigir aqui. E elevado a 2x. Comparando com aquela forma geral que eu escrevi, né? Qual que era a forma geral? Era y' mais a de x vezes y igual a b de x. Comparando com aquela forma, o que a gente tem? Qual que é o meu a de x nessa EDO aqui? É menos 1, tá certo? E qual que é o meu b de x nessa EDO? É e elevado a 2x. Tá aqui, tá certo? Eu poderia simplesmente já jogar naquela fórmula lá, né, achar o alfa. O que é o alfa? O alfa é e elevado à integral de A, que está aqui, né? E depois achar o y, que é a solução final, a solução geral da EDO, que é o inverso de alfa, vezes integral de B, perdão, de B vezes alfa dx. Poderia substituir aqui, né, nessas duas expressões e achar a solução geral. Mas vamos fazer passo a passo, com calma, né, só para vocês entenderem o porquê dessas fórmulas que a gente chegou ali acima. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser achar, então, o fator integrante. Isso sempre vai ser o primeiro passo, né? Vou calcular dessa forma aqui. Então, vai ser e elevado à integral de a de x. O meu a de x é menos 1 aqui, ó. Menos 1 dx. O que é a integral de menos 1? Né? Menos 1 é constante, sai da integral, fica integral de dx. Isso dá x. Então, ó, vai ficar e elevado a menos x. E como eu disse, eu não vou colocar constantes de integração aqui, porque eu vou pensar no fator integrante o mais simples possível, tá? Se eu colocar uma constante, mais c, mais 2, mais 3, mais qualquer constante, vai dar também um fator integrante que satisfaz o que eu quero, que transforma, né, essa soma na derivada de um produto. Então, melhor pegar a mais simples, tá? Considera a constante zero, por exemplo.
Então, esse é o meu fator integrante. Esse fator integrante eu vou multiplicar pela EDO inteira, né? Por essa EDO inteira. Como que vai ficar multiplicando? Ó, vai ficar y' vezes e elevado a menos x menos e elevado a menos x vezes y. Ó, tô distribuindo, tá? E do lado de cá, e elevado a 2x vezes e elevado a menos x. Então, multipliquei por toda a EDO. Certo? Observe o que apareceu aqui, ó. Não é o b vezes o alfa que está aqui dentro dessa integral? Tá bem? E aqui, o que eu quero que vocês observem? Essa soma pode ser escrita como a derivada do produto. Qual produto? Y por alfa, que é elevado a menos x. Faz a regra da derivada do produto, ó. Deriva a primeira, mantém a segunda. Tá, primeira parcela, ok. Mais, aqui deveria ser mais, né? Mantém a primeira, ó, mantém o y e deriva a segunda. Só que a derivada do e elevado a menos x, da e elevado a menos x, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é composta, né? O que é a derivada do menos x? Menos 1, por isso aparece o menos. Então, pela regra do produto, isso aqui é equivalente a isso, percebe? Então, o fator integrante sempre... Deixa eu só arrumar aqui que ficou feio. O fator integrante sempre vai conseguir fazer isso. Se a gente calcular ele usando essa fórmula, né? Essa formulazinha aqui. Primeiro, a EDO tem que estar dessa forma, tem que ser linear. A gente calcular o fator integrante usando essa fórmula, ele sempre vai transformar a primeira parte, o primeiro membro da equação diferencial, em uma derivada do produto de y por alfa. Sempre, tá? Se a gente calcular tudo certinho, sempre. E aí do lado de cá, o que sobrou? E elevado a 2x vezes e elevado a menos x. Isso sobra e elevado a x. Tá certo? E aí, agora é só integrar dos dois lados, né? Aqui se eu trocar a notação, é d... Deixa eu trocar aqui só pra... né? É d isso, né? df, dx, só que aí eu já vou passar o dx pra lá, para separar as variáveis. E aí integra. A integral dessa derivada vai dar a própria função, né? São operações inversas, então cancela, vai sobrar isso. A função. E do lado de cá, o que é a integral de e elevado a x? Ela mesma, né? Essa função tem ela mesma como integral. E aí sim eu preciso adicionar a constante de integração. Então tá vendo aqui, ó, que o produto de b por alfa que deu isso eu já integrei? Essa parte aqui, né? Ó, é isso aqui. E agora, por fim, esse daqui que é o alfa, eu vou passar para lá dividindo, ó, tá vendo? Vai aparecer isso daqui, o inverso de alfa. Passando o alfa para lá dividindo, vai ficar algo assim, ó. Y igual 1 sobre e elevado a menos x, poderia escrever assim, né? Que multiplica tudo isso, ó. Elevado a x mais constante. Tá do lado de cá, tá? E aí, vou fazer a distributiva para simplificar isso daqui. Vai ficar como? Isso daqui, ó, na hora que esse 1 sobre e elevado a menos x pode ser escrito como e elevado a x, né? Se eu jogar para o numerador, trocando o sinal do expoente, vai ficar e elevado a x. E aí, multiplica, conserva a base e soma os expoentes. E elevado a x vezes e elevado a x dá e elevado a 2x. E aqui vai ficar constante vezes e elevado a x. Então, pronto, ó. Essa daqui é a solução geral dessa equação diferencial. Então, resolvi, né, pelo método do fator integrante. Se vocês quiserem, então, pular esse passo aqui, ó, de multiplicar dos dois lados por alfa, fazer essa fatoração, escrevendo como derivado do produto, separar as variáveis, integrar, isso daqui já resolve de uma vez, entendeu? Essa fórmula, né, já resolve isso de uma vez, já dando essa função aqui. Tá certo? Bom, então vamos fazer mais um exemplo. Então, como exemplo 2, eu quero resolver um PVI aqui, um problema de valor inicial. Eu tenho essa EDO aqui, ó, x dy dx menos y igual a x. E essa condição inicial aqui, ó, y de 1 igual a 2. Então, agora eu quero uma solução particular, né, com a constante c determinada, tá? Só que essa EDO aqui, ela não está naquela forma geral para aplicar o método do fator integrante. Por quê? Ela é linear, tá? Ó, o y, a derivada, está na primeira potência, os coeficientes são funções de x, ó, aqui é x, aqui é menos 1, aqui o termo dependente é x. Só que o coeficiente da derivada não é 1, né? Para aplicar o método do fator integrante, eu preciso que aqui seja 1. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Nós vamos começar dividindo por x, lógico, considerando x diferente de zero, tá? Começa dividindo por x. Aí aqui vai ficar x sobre x dá 1, vai ficar uma vez a derivada, que eu já vou trocar a notação para y', certo?
E aqui, né? Aqui eu também preciso dividir por x. Aqui tinha o coeficiente 1, ó. Então vai ficar menos 1 sobre x vezes y. E aqui, x dividido por x vai ficar 1. Tá certo? Então aí, sim, né? Agora observando essa forma, a gente tem a EDO pronta, né? Para aplicar o método do fator integrante. Aí comparando, qual que é o meu A de x? Ó, vou só destacar aqui. Meu A de x é o menos 1 sobre x, né? E o meu B de x é 1. Tá certo? Aplicando a fórmula para achar o fator integrante, como que eu vou determinar o alfa, que é o fator integrante? É e elevado à integral de a de x dx, certo? Que é a integral de menos 1 sobre x, né? Tira a constante, menos 1, fica 1 sobre x. A integral de dx sobre x é ln, ó. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Menos ln de módulo de x, tá certo? Ainda, para tirar esse módulo, eu vou considerar x maior que zero. Eu sei que x não pode ser zero, e aí eu vou considerar x positivo para poder achar aí, né, a solução nesse intervalo, tá? Então, tirando o módulo, vai ficar assim, e elevado a menos ln de x. E aí eu quero tirar esse menos 1 aqui da frente para eu poder simplificar. O que eu faço com o menos 1? Pelas propriedades de logaritmos, eu posso jogar ele aqui como potência, ó. Isso daqui é equivalente a isso daqui, ó. Tá certo, gente? E elevado a ln de x elevado a menos 1. E aí, por fim, e elevado a ln eu posso simplificar e sobra x a menos 1. Essa é a forma mais simples, né, do fator integrante, tá? Então, o fator integrante é x a menos 1 ou 1 sobre x, né, se eu quiser escrever como fração, tá? Esse é o fator que eu tenho que multiplicar pela EDO inteira, né? Se eu multiplico, então, pela EDO inteira, como que vai ficar, né? Do lado de cá vai ficar 1 sobre x vezes y' menos 1 sobre x vezes 1 sobre x, né, vai dar 1 sobre x ao quadrado vezes y, que é igual a 1 sobre x. Ó, 1 vezes 1 sobre x, 1 sobre x, tá? Como eu disse, né, escolhendo esse fator integrador, isso daqui com certeza virou isso, ó, a derivada do produto de y por alfa. Vamos conferir? Ó, deriva a primeira, mantém a segunda, que dá a primeira parcela. Aí mais, mantém a primeira, mantém o y, deriva a segunda. O que dá a derivada de x a menos 1? Desce o menos 1 e subtrai um do expoente. Que é isso daqui, ó, menos 1 sobre x quadrado, tá vendo? Então, sim, tá certo. Isso transformou-se, né, na derivada do produto. E aí do lado de cá repete. E aí agora é só integrar dos dois lados, né? Integrando dos dois lados, ou separa a variável, joga o dx para cá, né? Faz todo aquele processinho. Aí integrando aqui, vai sobrar só o produto das funções, né? Porque é a integral da derivada, certo? E do lado de cá, o que é a integral de 1 sobre x? De novo, né? ln de módulo de x mais constante. No caso também, ó, como eu já considerei x positivo, eu não preciso nem colocar módulo, né? Eu estou achando uma solução que vale no intervalo dos reais positivos, tá? E aí, por fim, esse 1 sobre x eu passo o inverso para lá multiplicando, né? Ou eu passo x para lá multiplicando, tanto faz, tá? E aí vai ficar algo assim, ó, x vezes ln de x mais constante vezes x, né? Tem que distribuir, tá? Constante vezes x. Essa é a solução geral, né? Só que aqui eu tinha um PVI. Substituindo agora essa condição aqui, quer dizer, eu vou colocar 1 no lugar do x, 2 no lugar do y e vou determinar a constante. Então vai ficar assim, ó, 1 vezes ln de 1 mais c vezes 1, tá certo? ln de 1 é 0, né? Então vai zerar essa parcela. Então sobra c vezes 1 igual a 2, ou seja, c igual a 2 e, portanto, a solução particular desse PVI é x ln de x mais 2x, certo? Essa é a solução particular, né? A função que satisfaz a EDO e passa por esse ponto 1, 2. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Agora eu vou já aplicar a fórmula direto, tá? Chegar na solução pelas fórmulas direto. Ó, eu vou pegar esse EDO... Então, calma aí. Exemplo 3. Vou pegar esse EDO aqui, ó. dy dx mais 2xy igual a x, tá? Essa EDO, ela já está pronta para aplicar o método do fator integrante, né? Aqui já é coeficiente 1, né? Linear, tá tudo certinho. Então, o meu A tá aqui, ó, é positivo, 2x, e o meu B de x está aqui, tá? Então, primeiro, vamos achar o fator integrante alfa. Como que eu acho o fator integrante alfa? E elevado à integral de A de x dx.
A integral de 2x, ó, tiro 2, né? Vai ficar a integral de x dx, vai dar x quadrado sobre 2. E já simplifico. Tudo bem? Vai sobrar e elevado a x quadrado. Esta, né, é o meu fator integrante, certo? Aplicando a outra fórmula, ó, como que vai ficar então a solução? A outra fórmula era assim, ó, o inverso de alfa vezes integral de b vezes alfa dx. Substituindo aqui, ó, o que é o inverso de alfa? Né? 1 sobre e elevado a x quadrado. Vezes integral de b vezes alfa, b que é x, e alfa que é e elevado a x quadrado dx. Então, a solução da EDO vai ser dada por essa expressão. Só que agora eu tenho uma integral que não sai direto, né? Olha essa integral aqui. Tá vendo esse produto? A gente tem que usar um método de integração. Nesse caso, percebem que é um método da mudança de variável? Se eu chamar isso daqui, ó, de u, né? Na hora que eu derivar o x quadrado, dá x, aí eu consigo cancelar com esse, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso, só para ficar mais claro, vou trocar a ordem aqui, ao invés do produto de x por e elevado a x quadrado, só vou trocar a ordem, tá? Escrever dessa forma. E aí eu vou fazer essa mudança de variável. Então, vamos resolver pela mudança de variável, ó. Chamar o x quadrado de u, deriva dos dois lados, né? Vai ficar 2x dx igual a du, certo? Pega esse 2 aqui que está multiplicando, passa dividindo, ó. Vai ficar x dx igual a du sobre 2. Certo? E aqui eu não tenho x dx, é o que eu vou trocar, ó, por du sobre 2. Então, ó, eu vou resolver essa integral aqui à parte, né? Porque eu estou mudando a variável, depois eu volto para a EDO, tá? Então, como que vai ficar a minha integral? Vai ficar e elevado a u, tá vendo? Eu troquei o x quadrado por u, né? E x dx é du sobre 2. Esse 2 aí, esse meio que está aqui multiplicando, é uma constante, pode sair de dentro da minha integral, né? E aí ela fica assim. Tá certo? O que é a integral de e elevado a u? E elevado a u. Então, isso daqui dá isso, ó. Meio e elevado a u. Lógico que lá eu vou adicionar a constante de integração, tá? No final a gente precisa adicionar. Voltando para a variável x, o que é u? É x quadrado. Então, a integral, ó, já voltando para a variável x, né? É meio e elevado a x quadrado. Então, voltando aqui para a EDO, o que a gente tem? Y igual... esse 1 sobre e elevado a x quadrado não pode ser escrito assim, ó. Jogar para cima, trocando o sinal do expoente, tá? E agora eu vou integrar isso, né? O que deu a integral disso? Já fiz, né? É meio vezes e elevado a x quadrado mais uma constante c de integração. Tá certo? E aí, distribuindo esse e elevado a menos x quadrado aqui, né? Ó, observa aqui que isso vezes isso. Nesse produto aqui, eu tenho potência na mesma base. Se eu conservar a base e somar os expoentes, vai dar zero, tá vendo? X quadrado menos x quadrado. Então, vai sobrar só meio na primeira parcela, né? E aí, na segunda, sim, c vezes e elevado a menos x quadrado. Tudo bem? Lógico que pode, se vocês quiserem, jogar esse e elevado a x quadrado para baixo de novo, para ficar com expoente positivo, mas, de qualquer forma, né? Essa aqui é a solução geral da EDO. Tranquilo? Vamos para um último exemplo aqui, né? E depois eu vou gravar alguns problemas de mistura, de queda livre, tá? O que vai cair em EDO linear para a gente usar esse método. Então, ó, esse é o quarto exemplo, né? Agora eu quero resolver essa EDO aqui. Essa daqui ainda não está pronta para aplicar o método, porque eu preciso ter essa função aqui do lado de cá, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, trocar a notação, tá? E aí, aqui vai ficar negativo, ó, menos 1 sobre 1 menos e elevado a x, tá? Agora sim tá pronta, né? E qual que seria o meu a? Meu a é 1 e o meu b de x é isso daqui tudo, certo? E aí, né, usando esses valores, vamos calcular o fator integrante e resolver por esse método. O que vai ser o alfa, o meu fator integrante? Então, vai ser e elevado a integral de 1 dx, não é isso? Integral de 1 dx é x, né? Então, dá e elevado a x. Esse é o alfa, tá? Agora, usando a outra fórmula, né, para achar a solução y, é o inverso de alfa vezes integral de b vezes alfa. Ó. Se eu multiplicar e elevado a x por isso, posso escrever assim, não posso? Ó. Tudo bem? Dx. Bom, tá, agora eu preciso resolver essa integral aqui, que também não sai direto, né? Não é uma integral tão simples. Mas também eu consigo fazer pelo método da mudança de variável. Nesse caso aqui, ó, eu vou chamar todo o denominador de u. Por quê? Porque eu sei que a derivada de e elevado a x dá ela mesma, tá vendo? E tá vendo que ela aparece aqui em cima multiplicando o dx?
Aí eu vou poder, né, sumir com o x e escrever a integral em função da minha nova variável u. Então, qual é a mudança de variável que nós vamos fazer? 1 menos e elevado a x é igual a u, certo? Deriva. Derivada de 1 que é constante dá 0, derivada de menos e elevado a x dá menos e elevado a x dx. E a derivada de u dá du. Tá vendo que aparece exatamente isso aqui, ó? Menos e elevado a x dx? Então, isso aqui equivale a du. Fazendo, então, a mudança de variável, olha como vai ficar a integral. Isso tudo aqui de cima virou du, né? E tudo de baixo virou u, tá certo? O que é a integral de du sobre u? ln de módulo de u. Isso a gente já sabe, né? Aí, voltando para a variável x, o que é u? É 1 menos e elevado a x, ó. Então, vai ficar assim, ln de módulo de 1 menos e elevado a x, certo? E aí, agora, né, a gente adiciona a constante de integração e volta aqui para a integral, ó. Então, para EDO, como vai ficar a solução da EDO? Posso jogar esse e elevado a x para cima, né, trocando o sinal de expoente, né, elevado a menos x, e aqui a integral deu ln de módulo de 1 menos e elevado a x, né, mais uma constante c de integração. Posso distribuir esse elevado a menos x, mas como não vai dar para simplificar nada, eu posso até deixar assim mesmo, tá? Essa vai ser a solução geral dessa EDO, porque não dá para simplificar muita coisa.